Boa tarde, boa noite. Saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor, para toda a igreja que está espalhada nesse mundo. É espalhado mesmo. Nós temos irmãos da igreja aqui na Aracaju que estão exterior. Temos irmãos que estão fora do estado e tem alguns que é espalhado na cidade. Então, e tem alguns irmãos aqui hoje à tarde. Então, é uma benção. Vamos orar e entrar no nosso assunto hoje, que seja o assunto principal da vida, que é Jesus. Lucas capítulo 7. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir Tua Palavra. Queremos abrir nosso coração, nossa mente, nossa emoção. Queremos sentir o que o Senhor quer passar para nós. Queremos saber o que o Senhor quer passar para nós. E queremos praticar o que é para praticar para a Tua glória. Abençoa, em nome de Jesus oramos. Amém. Interessante, Deus, Ele escolhe pessoas que provavelmente a gente nunca ia escolher fazer parte da igreja. Deus tem compaixão que é fora de uma compaixão normativa. Ele escolhe pessoas que outras vão descartar. Pessoas que não dão valor, Deus dá valor. Uma pessoa que Deus dá muito valor é uma pessoa chamada viúva. Vai para Tiago capítulo 1, a gente começa lá em Tiago capítulo 1, vamos para Deuteronômio e depois chega para Lucas. Porque hoje nossa história de Jesus é sobre uma viúva e a gente vai ver a compaixão de Jesus para essa viúva. O tema, aliás, da pregação é essa. A compaixão de Cristo é o exemplo para a compaixão do crente. Em outras palavras, para mim, viver é Cristo. Viver como Cristo, a gente tem que entender e ver a vida de Cristo como Ele viveu. E quando a gente vê nessa história, a gente vai ver a compaixão dele. E Deus fala muito sobre a compaixão sobre as viúvas. Olha em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar do órfão e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, em outras palavras, nossa responsabilidade é cuidar das viúvas. E 1 Timóteo fala sobre essas viúvas na igreja. As viúvas quais são? Na igreja que devemos cuidar. Em Deuteronômio, se você vai para Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, capítulo 10, versículo 17, fala sobre a soberania de Deus e como Ele defende de causa de todos. E ele olha o que ele diz em versículo 18. Ele, Deus, defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Então a gente vê, desde o início da Bíblia até o final, Deus enfatiza que Ele gosta de cuidar da viúva, Ele gosta que a igreja cuide da viúva, porque Ele dá valor àquele que ninguém tem compaixão por. Eu lembro minha igreja lá nos Estados Unidos tinha uma viúva chamada Sharon Garrison, ela tinha muito terreno para cuidar, e a igreja reunia e vai lá na casa dela e cuida do terreno. Por que faz isso? Porque queria respeitar o que a palavra de Deus diz sobre a viúva. Vai para a nossa passagem, Lucas 7, e a gente vê uma história sobre a viúva e Jesus. Em Lucas capítulo 7, começando em versículo 11, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Essa Naim não é muito longe de Nazaré e é uma região norte do Israel. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Então a gente vê o contexto aqui, que está acontecendo. Jesus estava saindo de uma região, chegando para essa cidade Naim. No caminho, a multidão seguindo ele,
encontra um grupo saindo da cidade de Naim. Saindo com quê? Com um corpo morto de uma viúva. Interessante. Aqui Lucas, nosso autor, ele queria enfatizar isso. Ela é uma viúva e era único filho. Na situação grave. Situação que nosso Deus vai mostrar compaixão. Então, nosso tema, lembra, é o quê? A compaixão de Cristo é o exemplo para a compaixão que o crente deve manifestar. Nós devemos mostrar essas características de compaixão de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto hoje. É isso. Eu quero que você observe as características da compaixão do Cristo. As características da compaixão de Cristo. Eu quero que você observe o que faz Jesus ter compaixão. Veja bem, versículo 13. Ao vê-la, então Jesus viu quem? A viúva. E o Senhor se o quê? Compadeceu. A palavra de ele tinha compaixão dela. E disse, não chore. Então, a primeira coisa que eu observo aqui, e a gente vai entrar aqui nos detalhes, é que ao vê-la, Jesus viu uma pessoa com necessidade. Ele viu uma pessoa para ter compaixão. Então, eu botei aqui, para ter compaixão como Cristo, você precisa ver outras pessoas como Cristo. Precisa ver, precisa abrir os olhos. Interessante, fica um dedo aqui, várias vezes no ministério de Jesus, ele viu o povo com compaixão. Olha Mateus 9. Então, a gente corre para Mateus 9, é o primeiro livro do Novo Testamento. Está em Lucas, são pouquinhas páginas antes. Em Mateus 9, versículo 36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitos e desamparados como ovelhas sem pastor. Tá vendo? Ao ver, o quê? As multidões, teve compaixão. Olha Mateus 14, 14. De novo, a importância de ver. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu ao barco e viu tão grande multidão, teve o quê? Compaixão deles e curou os seus doentes. Olha o que ele disse. Quando ele saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão. Então, eu vejo que a importância para ter compaixão como Cristo, nós temos que treinar nossos olhos, ver as pessoas como Cristo vê. É. Uma vez eu fui para uma casa, estava fazendo visita para uma casa de irmão. Ele tinha um quadro, naquela época era a primeira pessoa para ter esse tipo de quadro. Esse quadro não era assim, porque esse quadro aqui, você pode ver bandeira, você pode ver jangada, você pode ver coqueiros e tudo. Nesse quadro, era só ponto de cores. Só. Quando você olha, você diz, uau, deve ser aquela nova pintura, aquela coisa nova, porque eu não estou vendo nada aqui que faz sentido nenhum, só pontos de cores. Aí o hóspede, ele diz, não, pastor, olha direitinho com seus olhos, fique fixado, olhando, aí tu vai ver uma imagem saindo. Ela diz, que coisa mística essa, rapaz? Ele diz, não, é nada mística. É uma coisa que seus olhos fazem, os músculos, interessante. Aí eu fiquei olhando, assim. Fiquei olhando, eu não estou vendo nada. Ele diz, não, bota seus olhos perto e sai. E quando eu saí, meu amigo, de repente, aquelas cores tudo juntou e saiu uma águia. Eu disse, coisa bacana, meu amigo. Rapaz, como faz isso? Aí, você lembra quando foi famoso aquelas fotos? Tinha aqui no Brasil esse tipo de coisa? Você lembra? Meu amigo, era um quadro só de cores. Mas quando você olha com os olhos direitinho, tu vê aquela imagem que o autor queria mostrar.
Então, o que eu estou dizendo é que, às vezes, uma pessoa passa uma pessoa e não tem compaixão. Mas a outra pessoa vê a necessidade de compaixão naquela pessoa. Entendeu? Aquela outra pessoa pode olhar com os olhos e ver oportunidade. Alguém olha e não veja nenhuma oportunidade. E outro veja. Jesus olhou e viu essa viúva de Naim, em Lucas 7. E ele viu a oportunidade. Ele compaixão a ideia que você vai sentir que o outro está sentindo. Você vai ver a vida com a perspectiva deles e o que eles estão passando. Jesus fez isso. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que aprender de olhar com os olhos de compaixão. Eu lembro, eu fui repreendido de um missionário sobre um ditador do mundo. Aí eu pensei, era bom, os Estados Unidos, pega aquele ditador e tira ele. Aí meu colega diz, é bom que Jesus salva ele, muda a vida dele, tem compaixão da alma dele. E diz, é verdade. Eu não estava vendo ele como uma alma perdida que precisa de Jesus, que pode ser transformado por Jesus. Eu estava vendo com outros olhos. Então a gente vê que nós temos que ver como Jesus. Então, para ter compaixão como Cristo, precisa ver como Cristo. Volta para nosso texto, versículo 13. Lucas 7, 13. Não é só que Jesus viu a necessidade, mas olha o versículo 13, disse: ao vê-la, o Senhor se, o quê? Compadeceu dela. Compadeceu. A palavra compadeceu dela tem a ideia que ele sentiu. Ele se sentiu que ela estava sentindo. Interessante, né? A gente vê as pessoas, mas não é suficiente só ver. A gente tem que sentir, temos que ligar nosso coração para os outros. É? Essa ideia de sentir envolve nossas emoções. Aí tem pessoas que dizem, não pode envolver suas emoções. Eu acho que as mulheres estão fazendo um retiro virtual e falou sobre emoções. Emoções são importantes. Graças a Deus por emoções. Já pensou assistir um jogo de futebol do Brasil no final do campeonato sem emoção? Como ficaria os torcedores? Fica assim. O Brasil faz gol e fica assim. Fizemos gol. Já uma vez, durante o Natal, eu tenho 5 filhos. Aí eu não vou dizer qual filho. Mas eu tinha um filho, quando ele abre a presente, não mostrou emoção nenhuma. Foi horrível. Ele abre um presente e eu antecipando aquela animação. Aí eu querendo sentir com ele. Aí aquela emoção. Aí quando ele abriu, ele... Obrigado, pai. Aí eu, você gostou não? Aí quando o outro filho abriu, eu disse, gostei, pai. Eu disse, amém. Emoção é importante. Emoção faz parte da vida, mas o que é importante é que a emoção não vai controlar a vida. Entendeu? A emoção não é para controlar, mas a emoção faz parte e deve fazer parte. E nós, como crentes, para ter compaixão como Cristo, nós temos que sentir o que os outros estão sentindo. Fica um dedo em Lucas 7 e vai para Filipenses 2. A igreja está crescendo, mais gente chegou. Amém. Filipenses capítulo 2. Filipenses fica depois Atos, tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Chegou para Colossenses, foi demais. Chegou para 1 Timóteo e Tessalonicenses, foi demais, tem que voltar. Filipenses capítulo 2. Interessante, versículo 1 e 2, olha o que disse. Se, pois, estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e o quê? Compaixão. Completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude.
O que eu acho interessante é que na lista aqui, para a igreja se unir e ter união, a igreja é para ter o quê? Juntos? Compaixão. É importante para isso, é importante que a gente procure sentir por um ao outro. Paulo, em outras palavras, falou assim, nós somos corpo, e o corpo sente. Se meu dedo está doendo, o pé está sentindo também, sabe? Porque quando você está na martela e bate o dedo, o que o pé faz? Ai, 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 olha, o pé fica balançando, mas o pé não foi que bateu, foi o dedo. Aí, mas o corpo reage. Então não é assim que a gente deve fazer. A gente, para ter compaixão de Cristo, temos que ver as pessoas com oportunidades de mostrar compaixão, temos que sentir. Então Jesus viu essa viúva e ele sentiu por ela, sentiu compaixão, emocionou com ela, viu a tristeza dela e ele sentiu a tristeza dela também, a situação dela. Não só isso, volta para Lucas 7. As características da compaixão de Cristo, precisamos ver como Cristo, precisamos sentir como Cristo. Mas em Lucas 7:13, a gente vê mais o que Jesus fez. E nesse contexto de compaixão. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Então a gente vê que ele fala. Se você vai ter compaixão de outras pessoas, essa vai manifestar em nossa fala. Nós temos que falar como Cristo. Nós temos que ter palavras sensíveis, palavras de atitudes certas, palavras que Provérbios chama mediciniais. Vamos lá para Provérbios rapidinho. Fica um dedo aqui em Lucas 7. Mas em Provérbios, olha que Provérbios fala muito sobre palavras em Provérbios. Aí em Provérbios 12... Provérbios 12... Versículo 17 diz, a testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Então, a nossa palavra deve ser o quê? Palavras honestas. Mas olha o versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? A cura. A língua dos sábios traz a cura. Em outras palavras, sua palavra tem a habilidade de ajudar a pessoa a se sentir bem. E não tem pessoas assim. Quando chega e fala de uma forma tão graciosa que dá encorajamento no seu coração, mesmo que você está passando um momento difícil. Volta para Lucas, mas quando você chega para Lucas, passa um pouquinho e vai para Efésios 4. Efésios 4, 29. E olha que Paulo diz que a igreja, como a igreja deve falar. Em Efésios 4 fala sobre honestidade também, mas em versículo 29 diz assim, nenhuma palavra, Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas que foi útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que concede graça aos que o ouvem. Em outras palavras, nossas palavras devem ser o quê? Palavras que alcançam a necessidade. A gente deve ter compaixão de outras pessoas e vê a necessidade, sente a necessidade e fala as palavras certas de compaixão. Não é só isso. A compaixão de Cristo não é só ver, sentir e falar. Mas volta para Lucas 7 e agora a gente lê versículo 14 a 15. Então, ele viu a mulher viúva, compadeceu com ela, diz, não chore, em versículo 14, Lucas 7, 14. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levanta-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Então, em outras palavras, o jovem o quê? Ressuscitou. O jovem que estava morto. O único jovem, o único filho dela. Morreu. E ela agora é viúva. E agora sem um filho para cuidar dela. A situação complicada. A situação difícil.
E Jesus aproxima a cidade na hora que está saindo da caixão. Viu a situação, sentiu a situação, falou palavras de conforto, mas fez uma coisa. A compaixão dele só não ficou no sentimento, mas chegou para os pés dele para fazer alguma coisa. Então, se nós vamos ter características de compaixão de Cristo na nossa vida, nós temos que fazer coisas. Não é só basta ver e sentir. Eu até falar, mas a gente precisa fazer. É nesse sentido, Jesus ressuscitou o corpo. Aí aquele jovem voltou para a mãe. E que alegria para isso. A gente vê isso com Jesus várias vezes. Ele tinha compaixão para o povo que estava seguindo ele. Ele viu 5.000 homens com fome. Aí ele multiplicou o pão e o peixe e alimentou tudinho. Por quê? Porque ele tinha compaixão. E ele fez alguma coisa. Então, para nós como crentes, para viver a Cristo, eu preciso ter as características igual de Cristo em compaixão. A gente observa em Lucas 7, compaixão. Até a palavra aparece em versículo 13, no verbo, no tenso, no verbo, para ele mexeu com compaixão. Então eu quero que você observe, para nós ter compaixão, para nós desenvolver compaixão, a gente tem que aprender de ver pessoas como uma oportunidade, necessidade de manifestar a graça de Deus. A gente tem que, nós temos que não só ver, mas sentir, procura ligar emocionalmente, entender o que eles estão pensando, passando. A gente tem que chorar com os outros, rir com os outros. E a gente tem que sentir com os outros. Mas não só isso, mas fala as palavras graciosas, as palavras certas. E fazer o que vai ajudar aquela pessoa naquele momento. Essas são as características de compaixão de Cristo. Mas eu quero mostrar as consequências da compaixão do Cristo. As consequências. Versículo 16, Lucas 7, continua na história da viúva. As consequências eu vejo é que Deus é glorificado. Quando nós mostramos compaixão desse jeito, Deus é glorificado. Olha que Lucas 7, versículo 16 e 17 diz. Todos ficaram cheios de temor e o quê? E louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus se espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhanças. Mas olha, veja bem, o que eles fizeram? Jesus mostrou aquele compaixão, levantou aquele corpo morto, trouxe o filho de volta para a mãe, e todo mundo ficou assim, em temor, dizendo, quem está entre nós é um profeta? Porque eles falaram assim, que é a mesma região de Elias e Eliseu fizeram o mesmo tipo de milagre, entendeu? Nessa região, foi conhecido por isso. Então eles pensaram, talvez seja Elias entre nós. Mas estava errado, não era Elias, é Jesus, Deus vivo. Mas isso, o que a gente vê, o que eles fizeram depois desse temor, era o quê? Eles louvaram, glorificaram Deus. Interessante. A gente deve fazer boas obras para mostrar compaixão para as outras pessoas, para as outras pessoas falam bem de nós? Não. Mateus 5, interessante, diz, faz suas boas obras diante de homem, para que eles podem glorificar quem? O Pai. Pessoas devem olhar para você e eu e veja alguém diferente. É uma pessoa diferente. Reação diferente. Quando alguém está dizendo devemos matar o ditador, tem outro que diz devemos orar pela alma e evangelizar e ver ele salvo do inferno. Entendeu? Diferente como Cristo. Quando a gente faz coisas diferentes e mostra essa compaixão em ação, as pessoas glorificam Deus Pai. Mas não é só isso. Eu vejo em Lucas que a compaixão de Cristo toca várias pessoas. Não importa a pessoa, nessa semana, 2 semanas, o mundo está observando essa coisa de negro e branco, e essa coisa na notícia. Aí a notícia triste, muito triste. Mas eu quero que você saiba,
como crente, todo mundo é feito na imagem de quem? De Deus. Para nós não tem favoritismo. Favoritismo. Nós não temos esse favoritismo, não é? Por quê? Para nós, todo mundo igual. Todo mundo é um pecador que precisa da graça de Deus. Todo mundo precisa aceitar Jesus como Salvador. É interessante, quando Jesus fez seu ministério, ele tocou várias vidas diferentes, mostrando compaixão para pessoas diferentes. Por exemplo, em Lucas 7, 1 a 10, veja bem o contexto. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouvia falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe fosse curar o seu servo. Você lembra essa história? Esse homem é um centurião. Quem é centurião? É um romano. É um romano gentil. Não era um judeu. E quem estava doente? O servo dele. E ele peça para Jesus ter compaixão e curar ele. Mas interessante na história, se a gente tinha tempo, a gente ia ler que esse homem nem aparece para Jesus. Porque ele não se sente digno de chegar na presença do Rei dos Reis. Então ele manda outros. E ele até manda os outros, diz, ele nem precisa chegar aqui e tocar o servo. Porque eu sou um centurião, eu tenho autoridade na boca. Se eu falo, você soldado, vai para lá, ele vai. Se eu falo, você vai puxar essa água para cá, ele puxa. Ele faz o que eu mando porque eu tenho autoridade, eu sou centurião. Mas Jesus é maior. E ele tem a autoridade de curar de longe, ele só tem que falar a palavra. Então diz para Jesus, eu não sou digno para ele chegar na minha casa, não sou digno para chegar na presença dele. Mas se ele tem compaixão, só diga a palavra. Sabe o que Jesus disse? Eu nunca vi tanta fé em Israel. De um gentil, nem era judeu. Jesus tinha compaixão e o servo ficou bem. Interessante, é? Aí aqui a viúva, depois, a história da viúva ficou bem, porque recebeu o seu filho de volta. Então Jesus tinha compaixão de quem? De um centurião e o seu servo, e um gentil, e agora de uma viúva. O autor, Lucas, está querendo mostrar para os gregos aqui que Jesus não só preocupou com judeus, mas preocupou com outras pessoas. Quando você chega em versículo 18 a 19, sobre João Batista, vamos ler um pouquinho. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles. Isso é em Lucas 7, 19 agora. Enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aqueles que haviam de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros, voltam e anunciam a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam à luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver um profeta? Sim, eu digo a vocês, o mais que profeta. Este é aquele respeito de quem está escrito, enviarei meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nascem da mulher, não há ninguém maior do que João.
Mas todavia o menor do reino de Deus é maior do que aquele. O que ele está dizendo aqui? Interessante. João está na prisão, o João Batista. Ele está escutando notícias sobre Jesus. Mas ele era o profeta que preparou o caminho. Mas ele fica em dúvida. Será que é Jesus ou tem outro? Ele manda 2 discípulos dele para falar com Jesus. E Jesus disse o quê? Você diz para João que não podia andar, está andando. Quem estava bem doente, está curado. Quem era cego, está vendo. Quem estava morto, está vivo. Eu prego para todo mundo as boas notícias, até os pobres. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta era uma resposta de muita compaixão. Ele tinha muita compaixão em cima do cego, de quem estava doente, quem estava morto, e compaixão para a dúvida de João. Porque ele passou para ele a afirmação, biblicamente, o que ele precisa ouvir, porque ele estava cumprindo a profecia de Isaías 61 e outras profecias. João ia saber isso e Jesus sabia também. E Jesus foi tão maravilhoso com João, ele até falou que não nasce um homem mais importante da mulher do que João. Aí, claro, no reino, quem está no reino vai ficar tão feliz, mais feliz, eu acho, do que João na terra, naquela época. Por isso ele fala, no reino de Deus, o menor é maior do que ele. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Jesus tinha compaixão para várias pessoas. O centurião, João Batista, e quando chega para Lucas 7, 36 a 39, olha aí, vamos ler. Ele vai ter compaixão para uma mulher pecadora. Olha aqui, 36 a 39 diz, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Está vendo? Jesus gracioso foi até para a casa dos fariseus. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus e seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe aos pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seu cabelo, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando que tipo de mulher ela é. Um pecador, uma pecadora. Então eu vejo que Jesus está mostrando agora compaixão para quem? Uma mulher pecadora. Pessoa cheia de culpa e sentimento de seus pecados. As consequências da compaixão de Cristo glorifica Deus, toca várias pessoas, mas sabe o que a compaixão faz? Perdoa pecado. Perdoa pecado. Porque olha Lucas 7, 40 a 48. Então lhe disse Jesus, Simão era o nome do fariseu, que era dono da casa onde Jesus estava participando lá na casa dele. Tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Versículo 41. 2 homens deviam a certo credo. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, Jesus disse. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher, entre em sua casa, mas você não me deu água para lavar meus pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem é pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Olha, a compaixão faz você perdoar. Fica um dedo aqui, vai para Efésios 4. Efésios 4, importante para o crente, viu? Importante para seu casamento, importante para sua família.
Esse versículo, se não, seus filhos não decoraram, é para mandar decorar. Se você não decorou, é para decorar. Mas não é só para decorar no coração, é para praticar. E Efésios, e tem que ter compaixão se vai praticar isso. Efésios 4:32 diz o quê? Vamos ver, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nosso exemplo, de novo, é Cristo. Como Cristo nos perdoa, a gente deve perdoar os outros. Devemos ter compaixão. Se Jesus tinha compaixão para mim, por que eu não tenho para os outros? Jesus olhou para essa mulher cheia de pecado. E ela, naquela cultura, quando você chega para uma casa, você andava de sandália, né? Aí tinha muito poeira. Aí quando você chega na casa, a casa, você sente um pouco sujo por causa dos seus pés, está sujo com poeira. Então, geralmente tinha um servo lá que lava os seus pés quando entra a casa. Ele lava os pés e sente bem. É como eu estou andando às vezes com cristão na praia. Aí quando eu ando na praia, eu ando sem sapato. Aí eu chego em casa, mas eu não entro a casa limpo, né? Porque eu já sei meus pés têm areia. Então eu vou lá atrás e eu lavo meus pés. Então, coisa interessante, coisa pouca. Pouca água nos pés e eu sinto limpo, tudinho. Aí eu entro a casa sentindo bem. Esse homem não fez essa costume da época para mostrar respeito para quem você convidou na sua casa. Nem fez para Jesus. Mostra como Simão tinha atitude contra Jesus. Mas Jesus disse, mas essa mulher fez com suas lágrimas e com seu perfume. E geralmente quando o homem chega na sua casa, naquela cultura, chega com aquele beijo. Ah, bem-vindo, né? Em Moçambique, chega com aquele abraço na mão assim, né? Aí baixa, mostrando respeito. Aqui no Brasil, a gente faz o que agora? Na quarentena, a gente só faz cotovelo, né? mas antes, a gente abraça, né? Mostra nosso, bem-vindo. Mas ninguém fez isso quando chegou na casa de Simão, o fariseu. E Jesus disse, essa mulher não para de beijar meus pés. Gente, quando trabalha com os pés, é um servo mais baixo. A mulher estava mostrando, eu sou nada, mas se Deus tem compaixão de mim. E ela sentiu a compaixão dele. E sentiu o quê? O perdão dele. E ela sabia, ela tinha muito pecado para ser perdoado. Então ela mostrou muito gratidão a ele. Gente, essa história é importante porque mostra compaixão de Cristo para um pecador. E perdoou ela. E nós devemos ter compaixão para os outros. Será que tem alguém na sua vida que você não está perdoando? Talvez você tenha um marido que é ignorante e você não perdoa. Mas você precisa lembrar a compaixão de Cristo para você. E para ter para ele. Entendeu? Então, compaixão faz o quê? Traz a gente com a atitude de perdoar os outros. Mas eu vou dizer outra coisa. A consequência de compaixão de Cristo manifestada na vida não só é que essas coisas que eu mostrei, mas também vem pessoas que vão reclamar. Tu mostra compaixão, vai ter alguém que vai reclamar. Olha aqui em versículo 39, em Lucas 7, na nossa história. Em 39 diz o quê? Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele reclamou. Ele disse, se Jesus era profeta, ele não deixa aquela mulher chegar perto dele não, nem toca os pés. Joga ela longe daqui. Que negócio isso, dá pra ver se Jesus não presta para nada. Olha como ele faz essa compaixão para essa mulher pecadora. Aí versículo 49 mostrou isso também, que os convidados dizem, quem é este que pode perdoar pecado? Mas olha o versículo 30. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Tem mais luz agora. Então a gente vê, você mostra o propósito de Deus de compaixão para outras pessoas e sempre vai ter alguém que vai reclamar.
E os fariseus são pessoas religiosas. Não era para reclamar. Era para eles entender a importância dessa. E as profecias cumpridas. Mas eles não reconheceram isso não, porque não tinham coração para Deus. Gente, quando tem coração para Deus, sempre vai ter outras pessoas, talvez na igreja, mas fora da igreja. As pessoas não vão entender não. Vão entender não. E vão reclamar da sua ação de compaixão. Me diga uma coisa. Você gosta de estar com alguém que tem coração de compaixão? Ou você prefere aquela pessoa crítica? Lógico. Nós não queremos sentar ao lado daquela pessoa crítica. Nós não queremos aquela pessoa difícil. Nós gostamos daquela pessoa de compaixão. Aí eu penso em várias pessoas na minha vida que manifestou essa atitude. Cada vez eu lembro deles, dessas pessoas, lembro delas. Aí eu fico com um sorriso no coração. Você fica leve, aliviado. É para nós ser aquela pessoa. É para nós ser aquele tipo de pessoa. Para nós ser aquele tipo de pessoa, nós temos que seguir Jesus. Talvez você esteja aqui e ainda não escolheu seguir Jesus. Você precisa fazer o primeiro passo de aceitar Jesus como seu único Salvador. Talvez você nunca viu que você é um pecador e precisa de Cristo. Foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou. Ele tem o poder de salvar você eternamente. Entrega sua vida a Ele. Entrega toda a sua confiança nele. Naquele momento que você está convicto de coração que só Cristo pode lhe salvar, e você declara com a boca, diz, Jesus me salva, eu sei que morreu por meus pecados, ressuscitou. Naquele momento a Bíblia diz, no seu coração, quando tem aquela convicção de fé, em Cristo só, você aceita Ele como único Salvador. Agora você é transformado. Mas agora que é transformado, você já aceitou Jesus como Salvador, agora você tem que viver como Cristo. Como Paulo diz, para mim viver é Cristo. Então nós temos que viver Cristo. E para viver Cristo nós temos que ter o quê? Compaixão, a característica compaixão. E lembra? Para ter compaixão, para manifestar compaixão Cristo na minha vida, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver pessoas com as oportunidades de sentir o que eles estão sentindo, para falar gracioso com eles e fazer coisas que mostram que eu estou entendendo o que eles estão passando. Vamos baixar a cabeça, feche os olhos. Jesus, eu agradeço que o Senhor olhou para um gentil, um servo, e o Senhor curou. O Senhor também olhou para uma viúva e viu o único filho morto, mas o Senhor curou. Você olhou para João Batista com suas dúvidas e deu as palavras de conforto. Aí a mulher cheia de pecado, o Senhor deixou ela aproximar de compaixão e perdoou os seus pecados. Deus, ajuda-nos a ser igual ao Senhor. Ajuda-nos a ter essa característica de compaixão. Claro, a necessidade maior que todo mundo precisa é vida eterna em Cristo Jesus. Então, ajuda-nos a passar as melhores notícias, as boas notícias, que dão maior conforto eternamente, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa a sua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém.